Muito bem, olhamos aqui que a Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Eliseu andava sempre com seus discípulos, com aqueles que queriam aprender com ele através da escola chamada Escola de Profeta. A escola de profeta daquela época, ela era tanto teórica como prática. Há muitas pessoas que ainda não entendem o que é o ministério profético. O ministério profético, ele requer perseverança, fé, dedicação, sinceridade, honestidade, comunhão, fidelidade e aí sucessivamente. Porque muitos profetizam e não acontece. Há profeta que profetiza segundo o seu próprio espírito, como diz o livro, do profeta Ezequiel. Mas preste bem atenção, dentro da Escritura Sagrada, entendemos que age na igreja 3 tipos de espírito. O espírito do homem é aquilo que ele vê, aquilo que ele deduz, é aquele que ele acha que é. É um pensamento humano, psicológico e emocional, que pode trazer tragédia a algumas igrejas e alguns cristãos. O segundo espírito que age é o espírito do diabo. O espírito do diabo consegue agir de uma forma profética e as pessoas acreditar. É como a própria Bíblia diz, que quando Micaias ele profetizava, havia aqueles espíritos na boca dos profetas, que era o espírito de engano. Muito bem, agora o terceiro espírito é chamado de espírito de Deus. Quando o espírito de Deus fala através do ministério profético, melhor dizendo, utilizando ou usando alguém, a coisa é diferente. Por que é diferente? Porque há uma conexão. Primeiro, que o meu espírito se comunica com o Espírito de Deus, ou seja, uma ligação no mundo espiritual. Mas há pessoas que estão crendo, estão acreditando em tudo que ouve ou em tudo que vê, e não pede mais a direção do Espírito Santo de Deus. Uma igreja guiada, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja que faz a diferença. Sim, meus irmãos, para que temos o Espírito Santo? Uma das últimas vezes que eu estive aqui, eu mostrei dentro da Escritura qual é a função do Espírito Santo. A função, a fruto do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande entre fruto do Espírito Santo e função do Espírito Santo. Esse Espírito que está sobre nós, e quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós somos dominados por uma unção tão sobrenatural, tão tremenda, tão forte, que no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que quando Deus manda Ezequiel profetizar no meio do vale de ossos secos, ele reconheceu primeiro o senhorio de Deus, porque Deus só pode usar o homem quando o homem desce, quando o homem diminui, quando o homem reconhece que a glória dele, o poder dele, a honra é dele. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quando Ezequiel diz, tu o sabe, Ezequiel está descendo, está se humilhando e está fraseando: ei, ó Deus de Israel, só tu tens o poder, só tu tens o domínio, só tu tens a majestade. Quando Deus ouve isso, Deus fala ao profeta dizendo: então profetiza sobre este vale de ossos secos. Ou seja, o vale de ossos secos simboliza um lugar sem esperança, sem paz, sem alegria, sem harmonia. Mas Deus está dizendo dentro do teu lar, no teu bairro, na tua casa: profetiza, porque Deus está te levantando. Quem acredita nisso, glorifique o nome do Deus. Sim, queridos irmãos,
entendemos e compreendemos que o inimigo, o adversário, o Abolion, a serpente, o Dagon, o Baal, o Baluim, o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, o adversário das nações, entendemos que ele entende muito bem o que é a palavra profética e o que é profetizar. Primeiro, vocês sabem muito bem, você um querubim ungido, antes de cair do céu, ele andava entre as pedras preciosas, falando-se dos 9 dons. O inimigo conhece os 9 dons, mas com o inimigo está a cópia dos 9 dons, mas a original está na mão da igreja. Quem pode glorificar, quem pode exaltar, quem pode bendizer o nome do Deus de Israel? Quantos creem que o Senhor está aqui? Vai glorificando o nome do Senhor. O inimigo é tão astuto, é tão terrível, que ele consegue utilizar instrumentos que são dedicados a ele. Quando uma pessoa ela vai a um centro de macumbaria, aquele espírito, quem foi de lá sabe do que eu vou falar agora aqui. Aquele espírito fala que vai tirar a doença da pessoa e de repente puxa aquela doença e cospe numa cuia. Aí saiu naquele momento entre aspas, porque ele tirou dali e colocou em outro lugar. Escute bem uma coisa: o inimigo é enganador, mas quem tem o Espírito do Senhor não é enganado. Quem pode dar glória, quem pode dar aleluia, quem pode exaltar, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Quantos creem que Ele é Deus? Levante a mão e glorifica o nome do Deus de Israel. Estamos vivenciando dias difíceis. Sabe por quê? Porque não há mais escola. Verdade. Em alguns lugares não há mais escola de profeta. E quando há, as pessoas não querem aprender. Sabe por quê? Não construa o seu ministério debaixo da sua razão ou emoção. Construa o seu ministério debaixo do estudo e da direção do Espírito Santo. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Deus de Israel? Aleluia. Quem conhece o interior de Franca? Pastor, eu posso descer? Fica à vontade. Me ajuda que eu estou. Me ajuda a descer aqui. Oh meu Deus, eu vou conseguir. Dá para ir. Não, eu não estou tão velho assim, né? Mas é a questão do olho. Mas quem crê que Deus está aqui, diga glória a Deus. Glória. É que eu tenho uma esposa, né? 30 anos. Fica isso. Caso eu precise participar. Irmão, não é fácil não. Mas Deus está conosco. Quem crê nisso? Glória a Deus. Então preste bem atenção aqui. Como o negócio é sério. Como o negócio é sério. Quem conhece o interior de Franca? Quem conhece? Ali. Quem mais? Tem um bairro lá, não sei se é Coqueiro, uma coisa assim. Lá em Franca. Eu fui pregar numa segunda. A segunda dos milagres, gente. Lá em Franca. Esse trabalho na época, homens de Deus, era um trabalho muito conhecido. Era um trabalho já consagrado. Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Olha que o Espírito Santo está falando para mim, para vocês entenderem que Deus está aqui. E Deus vai agir fortemente. Quem crê que Deus age, glorifica o nome. Aleluia. Eu fui pregar lá. E lá, o culto na igreja de lá, de Franca, não cabia de gente. Ficava gente na janela para assistir esse culto. E lá havia uma profetisa que todo mundo a respeitava. Todo mundo a respeitava. E eu fui ministrar. E aquela profetisa estava naquele culto. E olha o que aconteceu na hora que eu estava ministrando.
Espírito do Senhor se apoderou de mim e dos que ali estavam, e de repente olha o que acontece. Aquela profetisa, ela sai do meio do povo, sobe até o altar e começa a profetizar. E eu achei lindo aquilo, porque nós somos guiados pelo Espírito Espírito Santo. Aleluia. Eu achei maravilhoso aquilo. Eita, Jesus está aqui. Glória a Deus. E ela ia até os pastores, a liderança que estava no altar. E aí o Espírito Santo falou para mim: veja, meu servo, quando ela desce do altar, eu vejo uma asa de morcego nas costas dela. Estamos vivenciando uma época e uma era que as pessoas não querem mais aprender, acham que já sabem, que não precisam mais. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui? Aleluia. Eu sinto a unção de Deus. Glória a Deus. Eu peguei e disse: meu Deus, o Espírito Santo veja. E eu vi o de Deus, aquela asa de morcego. Quando eu vi aquela asa de morcego, Deus disse: não sou eu que estou falando. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão crendo em tudo, estão acreditando em tudo e estão perdendo a direção do Espírito Santo. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Aleluia. Deus tem algo forte a realizar aqui. Glória a Deus. E olha o que aconteceu. Deus disse para mim: manda ela olhar para a tua mão, porque quando ela olhar para a tua mão, eu vou colocar minha mão na frente da tua mão. E eu disse: serva de Deus, olha para a minha mão. Quando ela olhou para a minha mão, claro que ela não viu a minha mão. O inimigo viu a mão do mestre. E ela caiu gritando, dizendo: meu nome é Enxucaveira. Eu também falo, não em línguas estranhas, estranha língua. E ele começou. Agora, por que isso? Na hora Deus libertou ela, o mal saiu. Mas sabe o que acontece? Eu não me acho perfeito, mas eu acredito que vocês vão ter a mesma linha de pensamento que eu tenho. Que linha é essa? As coisas não se aprende correndo. A vida, ela tem que ser passo a passo. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui, vai glorificando? Glória a Deus. Estamos vivendo no meio de uma geração que recebe uma profecia aqui: eu te ungi, eu te chamei. É bíblico, Isaías 61. O Senhor me ungiu, o Senhor me chamou. Mas a questão é: Davi foi ungido, mas não assumiu logo o trono. Tudo que Deus unge, com o tempo Ele prepara para coisas maiores. Mas tudo em um tempo. Mas as pessoas acabam confundindo e falam assim mesmo: ah não, eu sou ungido. Para que estar numa igreja? Aqui não tem, né? Graças a Deus. Para que obedecer o pastor? Se Deus me chamou, eu vou para cima da onde? Aleluia. Se Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te deu um ministério, mas fique debaixo da bênção eclesiástica e espiritual. Aleluia. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Foi então que eu cheguei a essa conclusão, que esse espírito, ele trabalha hoje em dia. Agora o Espírito de Deus, quando trabalha, é diferente. Aleluia. Então, o que a Bíblia diz? Que os filhos dos profetas falaram a Eliseu: o lugar onde nós estamos é estreito. Olha aqui para mim, olha aqui para mim.
Eliseu tinha visto que o lugar era pequeno? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E por que Eliseu não falou nada? Aleluia, Jesus. Porque o profeta queria que eles tomassem atitude. Aqui não é assim, irmão, mas tem igreja por aí que eles jogam tudo na costa do pastor, tudo na costa da liderança. Aleluia. Com certeza, se você tiver uma ideia, você não vai logo colocando em prática. Você chama o seu pastor em particular e diz: pastor, estou com uma ideia assim, assim, assim. O que Deus quer é crente com atitude. Aleluia, Jesus. Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aleluia. A ideia foi boa que Eliseu teve dos seus alunos. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sabe por quê, meu irmão? Deus não chama ninguém para coisas pequenas. Deus chama você para coisas grandes. Mas você vai começar no pequeno para o grande, não no grande para o pequeno. Deus tem coisas grandes para ti. Aleluia, Jesus. Que pode glorificar o nome do Senhor. Glória. Porque todas as coisas que é conquistada com sacrifício vale a pena. Vale ou não vale? Vale ou não vale? O velho pastor dizia: todas as coisas que faças bem, faças vão também. Verdade. Agora, todas as coisas que vêm com sacrifício, aleluia, vale a pena, porque Deus é maior. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Preste atenção aqui para me ser mais rápido. A Bíblia diz que eles foram aonde? Quem lembra da leitura? Aonde? Tá. Do outro lado do Jordão? Aonde eles foram? Hã? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aonde eles foram buscar madeira? Glória. Olha só, meus irmãos. Meu Deus, está aqui. Quantos podem glorificar? Aleluia, Jesus. Eles foram do outro lado buscar madeira. Só que tem um porém. Logo no começo, vocês percebem que Eliseu não se manifestou para ele. E um deles falaram: o Senhor vai conosco. Ele disse: você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vale a pena estar onde tem homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá. A Bíblia diz que agora eles estão cortando as árvores para fazer os caibros. E na hora que eles estão cortando, a Bíblia diz que um deles deixou o quê? Caiu o quê? Caiu o quê? Caiu o ferro do machado. Ou seja, ele só ficou o cabo. Aleluia, Jesus. E o ferro caiu na... Água. Preste atenção. De acordo com a natureza, cientificamente falando, o ferro, ele não... Flutua. Ele não olha o flutua. Vocês estão entendendo? Aleluia, Jesus. Mas quando o ferro caiu, a Bíblia diz que aquele servo disse a si mesmo. Ele foi até onde? Ao profeta. Aleluia. Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. E disse a si mesmo: meu Senhor, o ferro do machado caiu, e não era Emprestado. Eita, Jesus está aqui. Aleluia, Jesus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Graças a Jesus?
Preste bem atenção. Os dons que Deus colocou nas nossas mãos não é nosso. Aleluia. É emprestado. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, na parábola dos talentos, que a um ele deu quantos? Quanto? 5. E a outra ele deu 2. E a outra ele deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, tem pessoa que pega um dom e vê Deus usando o outro mais do que ele, fica com ciúme, fica com inveja. Se você não é fiel com um dom e deixa essas coisas de contaminar, se Deus te der 5, tu vai querer assumir o trono de Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui, aleluia. Quem pode glorificar? Quem pode dar glória? Aleluia. Quem pode dar aleluia? Levanta a mão e glorifica o nome do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque Deus conhece a capacidade De cada um de nós, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Agora, eu não sei qual é o dom que Deus te deu. Isso é teu particular com Ele. Só que a Bíblia está dizendo esta noite: desperta o dom. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Desperta o dom que há em ti. Deus está aqui nesse lugar, aleluia. Aleluia, manto e de prova eterna. Labárquia, aleluia. Tem gente, meu irmão, que não está cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. E Deus está dizendo: a igreja tem que voltar a ser o que a igreja era. Aleluia. Há muitas igrejas por aí que não tem mais cura, não tem mais visão, não tem mais revelação. A coisa está seca, caótica, os cultos estão mecanizados. Cantou louvor, pregou, Tiago e a paz do Senhor. Não, nossas igrejas têm o Espírito, e aonde tem o Rabacanta Rabacaia. Quem crê que Deus está aqui, vai adorando, vai glorificando, vai dando glória, vai dando aleluia. O Deus de milagres está aqui, o Deus da cura ainda está aqui e sempre estará. Quantos crê que Ele é, que Ele pode, que Ele faz? Jesus está aqui, aleluia. Quem Aleluia. está sentindo a presença do Todo-Poderoso? Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do leão da tribo de Judá? Glória a Deus. O Rabacanturianda, Labacanturianda, Labai. Aleluia, aleluia. Para me encerrar e orar pelos irmãos e fazer o que o Espírito Santo está me ortogando a fazer aqui nesta noite. Preste bem atenção. Quando o ferro do machado caiu, ele ficou preocupado e chegou diante do seu Senhor e disse: meu Senhor, não era meu, era emprestado. Mas sabe o que faz o ferro de um machado cair? Primeira coisa é quando o machado está desamolado. Aleluia. Tem gente que tem palavra, mas não tem unção. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem poder. Deus está dizendo esta noite: nós vamos amolar hoje o ferro do machado. Quem está entendendo, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Não adianta pregar bonito, orar bonito e não tiver unção na vida. Quantos creem que tem unção aqui? Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem acredita. O Rabacanturianda Rabacaia, Rabachanda Rabacaia, aleluia. Eu estava ali na capital de Belém, da onde eu venho, e lá existe um culto chamado Culto do Meio-Dia. Nenhuma denominação fecha. Meio-dia, qualquer igreja, qualquer denominação está aberta a porta das igrejas. É um culto normal, tanto no estado como na capital de Belém. E aqueles cultos, tem culto que fica gente do lado de fora, como tem culto que tem Pedro, Tiago e João, mas a porta da igreja fica aberta. Meio-dia é um costume
costume aquele culto lá em Belém. E uma vez lá num bairro chamado em Coraci, eu fui ministrar naquele bairro. Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui ministrar naquele bairro. Até então, eu ainda não tinha pego a palavra, eu ainda não tinha recebido o microfone. E ali uma irmã deu uma saudação, foi uma glória tremenda. E aí um demônio caiu no meio do povo, e eu olhando aquilo, digo, meu Deus do céu, o negócio aqui é forte. E era crente amontoando naquela pessoa endemoniada. Era 5, 10, 15 pessoas, e um segura o braço aberto, o cabelo, aquela coisa toda, aquele alvoroço. Mas ainda não era a minha oportunidade, eu tinha que respeitar aquele momento. Mas houve uma velhinha de quase 80 anos de idade, ela foi se aproximando trêmula, e eu disse, meu Deus do céu, tadinha da velhinha também, não vem desse alvoroço, vai apanhar, meu Deus, guarda a vovó. Meu irmão, lá foi a velhinha disse, com licença, e o povo foi saindo, e ela disse, olha demônio, fica quieto. Na hora ficou quietinho, olha, o meu Jesus está mandando tu sair desse corpo, sai! E saiu na hora instantaneamente. Sabe o que é isso? Esta é uma igreja de comunhão. Quem tem? Levanta a mão e dê um minuto de glória. Só quem tem comunhão. Eita, Jesus está aqui. O Rabacalabassuri. Quem está sentindo a comunhão do Espírito Santo? Quem está sentindo a comunhão? Vai levantar.